Fala pessoal, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou engenheiro florestal e nesse vídeo vamos dar continuidade à leitura do novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. Nesse vídeo vamos falar um pouco aqui sobre o regime de proteção da reserva legal, certo? Que vem aqui na seção 2 do capítulo 4º, tá certo? Para quem não viu o vídeo passado, por favor, veja. E que nós falamos aqui sobre as áreas de reserva legal, tá bom? Então vamos lá. Começa aqui no seu artigo 17, que fala: a reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, tá? Vamos lá. Parágrafo 1º. Admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável. Sim, é possível você realizar um plano de manejo sustentável em áreas de reserva legal, previamente aprovado pelo órgão competente do CISNAMA, de acordo com as modalidades previstas no artigo 20. Pessoal, só uma curiosidade. Essa, entre aspas, instituição, né, da reserva legal foi criado nos países mais antigos, né, com legislações florestais mais antigas, justamente para se ter um estoque de floresta, tá? Então, era comum em alguns países da Europa, por exemplo, a utilização completa da floresta, e lá as casas são feitas de madeira, e em determinadas épocas do ano o pessoal ficava sem ter como construir, certo? As suas moradias. Então foi instituído, né, que toda propriedade tivesse uma porcentagem, né, da sua área, justamente para se ter um estoque de lenha, um estoque de madeira para utilização na construção civil e etc. Então, a reserva legal ela começou nos primórdios daí, né? Não que tenha a ver com hoje, mas é só uma curiosidade aqui para vocês, tá certo? Então, nota-se que esse resquício ainda fica, né, nesse dispositivo legal aqui que a gente está lendo agora, no sentido de que é sim possível a gente utilizar a matéria-prima, fala igual Cebolinha agora, prima, a matéria-prima florestal oriundo dessas áreas de reserva, tá? Desde que seja feito um plano correto e autorizado pelo órgão ambiental competente, tá certo? Parágrafo 2º. Para fins de manejo da reserva legal, na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do CISNAMA deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo. Até porque, pessoal, os pequenos proprietários, né, de posse rural familiar, eles têm uma necessidade maior da utilização daquele recurso, tá? Então nós não podemos ser hipócritas e radicais. Então nós sabemos que é de fundamental importância que o sertanejo, que o produtor rural, né, o pequeno proprietário rural, ele utilize sim os recursos da floresta até para a sua sobrevivência, né? Eles utilizam a lenha para cozinhar um alimento, utilizam uma madeira para fazer uma estaca, para o seu animal ali ele não fugir, entendeu? Ele extrai ali algum produto ou subproduto da floresta para a sua sobrevivência, etc. Então, isso existe, e a legislação ela já prevê, né, que o órgão ambiental ele facilite as análises nesses casos, né, de pessoas que muitas das vezes são de baixa renda, né? Então, enfim, é isso que traz aqui o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de reserva legal que tenha ali um desmatamento irregular. 4º. Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado, nas áreas de que trata o parágrafo 3º desse artigo, que a gente leu agora, tá? O processo de recomposição da reserva legal em até 2 anos contados a partir da data de publicação dessa lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos no PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, tá? Que trata o artigo 59, isso que a gente vai ver lá na frente. Quando a gente estiver falando sobre CAR, isso aqui vai aparecer. Então veja, mesmo tomando todas as medidas, cíveis, penais e administrativas para quem comete desmatamento irregular em reserva legal,
você ainda tem que fazer, né, a recomposição da mesma. Porém, pessoal, infelizmente, eu vejo muito desmatamento irregular, não só em reserva legal, mas em APP, em propriedade, né? Eu vejo assim, no sentido de saber que existe e não tem uma fiscalização efetiva, né, como se deveria, tá certo? Até porque o nosso país tem uma extensão territorial imensa, quantidade de servidores públicos destinados a essa fiscalização são baixos, enfim, não estou justificando, mas a gente sabe que existe e que nem sempre os dispositivos legais eles são cumpridos, tá certo? Artigo 18. A área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR, que trata o artigo 29, sendo vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou de desmembramento, com as exceções previstas nessa lei. Tá? Parágrafo 1º. A inscrição da reserva legal no CAR será feita mediante apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do chefe do Poder Executivo, Presidente da República. Parágrafo 2º. Na posse, a área rural, a área de reserva legal, é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do CISNAMA, com força de título executivo extrajudicial e que explicite, no mínimo, a localização da área de reserva legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nessa lei. Tá? Então, é posse? É. Tá, então você tem que fazer isso aqui, ó, pelo menos. Parágrafo 3º. A transferência da posse implica a subrogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o parágrafo 2º, tá? Então, se transferiu, você vendeu, então tá, você vai ter que assumir isso aqui, tá certo? Parágrafo 4º. O registro da reserva legal no CAR desobriga a averbação no cartório de registro de imóveis, sendo que, no período entre a data de publicação desta lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito gratuito deste ato. Porque o que acontece? Antigamente, a averbação da reserva legal era feita no cartório de registro. Você tinha o mapa lá da sua propriedade e você dizia, olha, eu quero que minha reserva legal seja aqui. Aí você levava um memorial descritivo, feito por um topógrafo, por um geógrafo, enfim, memorial descritivo. O que é memorial descritivo? É uma tabela que contém a coordenada de todos os vértices da sua poligonal, tá? Então, você levava isso aí no cartório de registro de imóveis e o cartório averbava aquele memorial descritivo nas documentações da sua propriedade. E aí a reserva legal ela ficava averbada. Então, o que, é que ele está dizendo aqui? Que o CAR ele desobriga essa averbação. Você está entendendo? E se a pessoa que for fazer, que iria fazer, né, no caso, a averbação na época da publicação dessa lei, até a instauração, né, do sistema, né, do SISCAR, que é o sistema do cadastramento ambiental rural, ela poderia fazer em cartório, certo, a averbação, e essa averbação seria gratuita. Mas isso aí foi antes do sistema ser instaurado. Hoje em dia já não cabe mais. Artigo 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei municipal não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor do que se trata. Tá? Então, o que é que ele está dizendo aqui? É comum você ter propriedades rurais que estão ali próximos a cidades. E com o passar do tempo, essas cidades elas vão crescendo. E a partir do momento que essas cidades crescem e fica ali ao redor da propriedade rural, essa propriedade rural ela fica em uma zona de expansão urbana, tá? Então, enquanto aquele seu imóvel não tiver uma certidão da prefeitura dizendo que aquele seu imóvel ele deixou de ser rural e agora é um imóvel urbano, você tem que manter ali a reserva legal intacta, entendeu? Artigo 20. No manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial.
tá? Então, você pode sim fazer um manejo, né, sustentável da floresta da reserva legal, desde que seja feito de forma seletiva. Porque o que acontece? Existem algumas modalidades de exploração, tá? Uma delas é o corte raso, por exemplo, que você corta a vegetação do fragmento totalmente e utiliza todo aquele produto ou subproduto ali da floresta. Isso é comum aqui na Caatinga, tá? Então na Caatinga ele é assim. Lá o pessoal do Amazonas, né, já faz diferente, já faz o corte seletivo, que é a modalidade em que a legislação permite que seja feito a exploração dentro da área de reserva legal, tá? Então, ó, serão adotadas práticas de exploração seletiva. O que é ser seletivo? É você selecionar determinados indivíduos, determinadas árvores que você quer explorar, entendeu? Então, artigo 21. É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipó, folhas e sementes, devendo-se observar 1. Os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver. Particularmente, eu vi poucos, certo? Em Sergipe eu vi um a respeito do pessoal que coleta mangaba, se eu não me engano, mangaba, e eu acho que só. Não me vem à memória outros, mas provavelmente tenha, né? Só eu que não tenho agora em mente. A época de maturação dos frutos e sementes. 3. Técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos. Ou seja, você, para coletar as sementes, você não vai derrubar a árvore, né? E da espécie coletada, no caso de coleta de frutos, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raiz. Então, vou utilizar uma raiz, né, para vender para um pessoal que faz chá. Então não posso ali colocar em risco a sobrevivência do indivíduo. Como isso é feito? Não sei. Depende de cada caso para caso, de espécie para espécie. Tá? Artigo 22. O manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal, com propósito comercial, depende da autorização do órgão competente e deverá atender às seguintes diretrizes e orientações. Primeiro, não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área. Tá? 2. Assegurar a manutenção da diversidade das espécies. Então, eu vou fazer um manejo seletivo, por exemplo, e eu estou interessado numa espécie só. Então, eu não vou poder tirar todas as espécies dali. Né? Então, tem que assegurar a manutenção da diversidade. Então, eu quero aroeira. Então, vou lá e corto todas as aroeiras? Não, negativo. Eu tenho que deixar ali um percentual viável para a manutenção daquela espécie naquele local. Tá? 3. Conduzir o manejo de espécies exóticas, com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Então, existem algumas espécies exóticas, inclusive o IBAMA ele tem um plano de erradicação de espécies exóticas. Tá? Um plano nacional que o IBAMA tem. Se vocês colocarem aí Plano Nacional de Erradicação de Espécies Exóticas, vocês vão encontrar. Que existem algumas espécies exóticas que elas são bastante agressivas, tá? E essas agressivas, às vezes, elas dominam um determinado fragmento e evitam com que as espécies nativas elas rebrotem, elas sobrevivam, entendeu? Então, é um problema sério essa questão das espécies exóticas, certo? E tem que haver manutenção disso. Então, o artigo 22 aqui ele já prevê que para o manejo florestal sustentável, né, você precisa também conduzir ali o manejo das espécies exóticas, tá certo? Artigo 23. O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial para consumo próprio no imóvel, lenha, vai usar a madeira para uma cerca, etc., independe de autorização do órgão competente, devendo apenas ser declarado previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitado à exploração anual de 20 metros cúbicos. Certo? Então, a pessoa que vai utilizar ali, né, um produto madeireiro da reserva legal, ela tem essa quantidade, né, anual para ser utilizado e não precisa de autorização, só precisa comunicar o órgão. Tá certo? Artigo 24. No manejo florestal, nas áreas de flora de reserva legal, aplica-se igualmente o disposto nos artigos 21, 22 e 23. Tá? É isso aqui que a gente leu agora. Tá bom, pessoal? Então,
Esse aqui foi a sessão 2, tá certo? Eu vou fazer esses videozinhos mais curtos para não ficar tão longo. E aí a gente segue no próximo vídeo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu terei a maior satisfação em responder, tá bom? Grande abraço.